Ok, então, gravando aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem acompanhando nossa sequência de estudos aqui, que de fato alegra muito o nosso ser verdadeiro. O ego, às vezes, nós como tomadores de decisão, quando pensamos que preferimos o ego, podemos, às vezes, tremer um pouco nas bases no que é trazido aqui, mas com certeza o nosso ser real, aquele que ainda mantém a mentalidade sadia, alegra-se enormemente nisso que nós estamos aprendendo aqui, nessa liberação que nós estamos tendo aqui. E hoje, então, na sequência do nosso último capítulo do texto, que é o capítulo 31, a visão final, nós vamos ter aqui a seção 4, a alternativa real, onde Jesus nos propõe, já que o mundo todo, tudo que a percepção vê não é real, isso é só o primeiro passo do entendimento, não basta ficar nisso, porque isso enlouqueceria o nosso raciocínio. Mas existe uma alternativa, então, se isso não é real, existe uma alternativa real para o nosso ser. Então, se o mundo físico, o mundo perceptual não é real, seu corpo não é real, não significa que nós vamos desaparecer nisso, ou ao nos darmos conta disso. E para isso, então, essa sessão de hoje. E para nós iniciarmos, eu convido vocês, vamos fazer como a gente sempre tem feito, nos unido em mente, no propósito de entregarmos ao Espírito Santo essa hora de estudo. Para isso, nós podemos respirar pausadamente, aquietar nossos pensamentos externos, que são os cerebrais, deixá-los ir e nos concentrar naquilo que é nossa decisão, que para esse estudo é de que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos conduza aqui. E assim nós estamos prontos para iniciarmos, então, texto 31, sessão 4, ativa real. E ela se inicia com Jesus trazendo aqui que há uma tendência a pensar que o mundo pode oferecer consolo e um modo de escapar de problemas, cujo propósito do mundo é manter. Isso é uma psicologia fortíssima que ninguém que venha ao curso porque sentiu necessidade de ver algo diferente, não acreditava nessa máxima do mundo, de nós buscarmos soluções dentro aqui do mundo, para um mundo que foi feito justamente para não ter solução, para nós nos mantermos presos como num círculo vicioso, com a mente sempre presa no mundo físico. Como a gente viu na aula anterior, nós nos colocamos como prisioneiros dentro da mente, e como prisioneiros, prisioneiros na mente, nós projetamos nossa consciência para dentro de corpos físicos. E agora, aqui, nós nos vivenciamos dentro dessa experiência de uma consciência individual, dentro de um corpo físico, e aparentemente todas as coisas do mundo nos levam nos induzem a que a gente procure soluções dentro do mundo, porque aparentemente o mundo é a causa do nosso mal-estar. Se essas coisas estivessem de acordo com aquilo que nós desejamos, então nós não teríamos problema, como a gente viu também numa outra aula anterior. Então, naquela história de ou eu quero ser líder ou seguidor. Então, o quanto nós imaginamos um encaixe para as coisas externas e acreditamos que
não nos que no momento que nós conseguirmos, então, ajustar o mundo àquilo que nós queremos, que então nós teremos um mundo feliz, então vivenciaremos na paz. Mas, como Jesus diz aqui, o propósito real do mundo que foi dado ao ser feito, ao ser projetado, quando ele foi planejado ou desenhado pelo ego, era justamente de manter os problemas no mundo, porque esta é a fórmula garantida que o ego achava que é a prova de tudo, só não é a prova do Espírito Santo, mas o ego achava que era a prova de tudo para a sua sobrevivência, para nós ficarmos presos no mundo, porque o ego precisa do poder da nossa mente para existir. Por que deveria ser assim? Então, por que nós deveríamos achar consolo no mundo se ele foi feito para não ter soluções? Se ele foi feito justamente para manter o conflito aceso, por que deveríamos, então, encontrar consolo no mundo? Porque é um lugar onde a escolha entre ilusões parece ser a única escolha. Na nossa consciência limitada, aparentemente as únicas escolhas disponíveis aqui no mundo são uma escolha ou outra entre ilusões. Qual ilusão que eu quero? A ilusão de ser com saúde, a ilusão de ser doente, a ilusão de ser rico, a ilusão de ser pobre, de ser feliz, de ser triste, de ser depressivo, de ser apreciado, líder, de ser seguidor, como Jesus fala. Então, escolhas entre ilusões. Então, isso não são escolhas reais. Todas ainda têm como ponto em comum o fato de estarem dentro de ilusões, o fato de validarem a ideia de que um mundo projetado, um sonho, seja real. E mais do que isso, esse mundo ainda dentro esse controle de ilusões, ele nos faz pensar, como Jesus diz aqui, e estás no controle dos resultados da tua escolha. Então, acreditamos que se escolhemos bem, nós somos felizes. E se eu não sou feliz, eu posso escolher diferente e daí a solução virá. Aí eu serei feliz. Então, essa ideia de que nós estamos no comando, dentro das ilusões, para fazer uma escolha assertiva. Assim pensas dentro da estreita faixa que vai do teu nascimento à tua morte, que um pouco de tempo te é dado para que o utilizes só para ti. Um tempo no qual todas as pessoas entram em conflito contigo, mas podes escolher qual a estrada que te conduzirá para fora do conflito e para longe das dificuldades que não te dizem respeito. Então, é isso que o ego nos ensina, ou é isso que o ego quer que nós acreditemos? Que nós temos escolhas dentro de uma faixa limitada, que a nossa consciência, ela aparentemente nasce no nascimento do corpo e ela morre na morte do corpo, no desaparecer do corpo, e que nós temos uma individualidade e que problemas externos não nos dizem respeito. É tudo que o ego quer que nós acreditamos que isso seja o nosso ser. No entanto, elas te dizem respeito. Então, aquilo que está fora de nós, aparentemente, que percebemos como estando fora, que o ego nos diz que não nos diz respeito porque não é a nossa consciência, isso ainda nos diz respeito ao nosso ser, como a gente viu na aula anterior. Ainda é nosso, não existe nada fora de nós. Subindo num nível, ainda somos nós que fizemos isso que aparentemente agora está fora de nós. Como podes, então, escapar deixando-as para trás? Então, como que eu posso deixar
as coisas que estão externas a mim, que elas não me importunem, se elas ainda são minhas. Como é que eu vou me livrar delas, se no nível acima é meu? Então, é impossível que essa solução aqui dentro da consciência individual, dentro da percepção, da última percepção do sonho aqui, nos alcance, ou que isso seja executável, que isso seja possível vivenciar. Aquilo que tem que seguir contigo, tu levarás contigo, não importa por que estrada escolhas caminhar. Não importa o que eu escolha fazer aqui no sonho, dentro da individualidade, aquilo que é meu, e o mundo todo é meu. Então, ele seguirá a conforme os ditames da minha mente. Não há como fugir disso. Não há como nenhuma alternativa dentro do mundo vai mudar isso. Então, a única forma de mudar as coisas externas do mundo é mudando a nossa mentalidade sobre isso, a nossa mente. E nós sabemos que a escolha disso, então, é essa escolha pelo Espírito Santo, que nos traz um mundo real, um sonho feliz, que, aliás, é o que nós estamos aprendendo aqui na visão final, no último capítulo, na alternativa real. Escolher uma forma de escolha verdadeira, porque as do mundo, todas as escolhas do mundo, no fim, são a mesma. Seja eu tendo escolhido ser a pior das pessoas, ou a melhor, ou a mais saudável, ou a mais doentia, a mais infeliz ou a mais feliz, se ainda me identifico como minha consciência sendo meu ser, ainda não é uma escolha real. Uma escolha real não é uma ilusão. Então, uma escolha real não diz respeito ao que fazer no mundo comportamental, no mundo físico. Uma escolha real, então, ela diz respeito à mente. Com que mentalidade que eu vou me identificar? Mas o mundo, ele não tem nenhuma a oferecer. Então, se a escolha real não é ilusão, o mundo só tem ilusões a oferecer. Todas as opções, todos os caminhos, tudo que eu posso seguir, seja ele no limite individual, seja em quem acredita, então, em instâncias maiores, em mais vidas, tudo ainda dentro do mundo é dentro da ilusão. E dentro da ilusão, então, ele não tem nada a oferecer. Todas as suas estradas só levam ao desaparecimento, ao nada e à morte. Certamente, tudo dentro do mundo físico, aqui dentro do mundo perceptível, tudo acaba em morte. Sejam estrelas, galáxias, sejam formas de vida unicelulares, seja de que reino que seja aqui no mundo, reino animal, vegetal ou mineral, como a gente teve comentando antes de iniciar aqui, tudo ainda acaba em morte, em nada. Tudo acabará desaparecendo. O Big Bang é um grande lapso de expansão e de retração, de iniciar de um nada, de um ponto minúsculo e voltar a isso, seja havendo um ou vários Big Bangs, como alguns cientistas comentam, tudo ainda é o mesmo. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Então, tudo dentro do universo aqui ainda é o mesmo, justamente porque são apenas escolhas entre ilusões. Não há uma escolha de fato aqui. Não busques escapar dos problemas aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Então, é perda de tempo gastar nosso tempo, nossa energia, nossa consciência em resolver problemas, sendo que esses problemas foram feitos para não terem soluções.
Jesus não está dizendo aqui que agora não devemos mais fazer nada no nível comportamental. Obviamente que decisões aqui no comportamento ainda precisam ser feitas, mas nós precisamos estar cientes de que essas decisões são ilusórias. Cientes, assim, que já que ainda tem uma parte minha que acredita que é um personagem aqui no sonho, então eu tenho que ser funcional no sonho. Apenas isso, mas isso não diz respeito à escolha real na minha mente. Na minha mente há uma escolha real. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Todos os caminhos aqui do mundo levarão ao mesmo, ao nada e à morte. Não há por que se enganar de achar que um caminho, ou uma terapia, ou um recurso financeiro, ou um recurso intelectual ou familiar, enfim, que algum caminho vá levar a alguma coisa diferente. Ela só tem um fim. Então, todos os caminhos aqui, todas as estradas só têm um fim. E cada uma não passa de um meio de adquirir aquele fim, pois é a isso que todas as suas estradas conduzirão, por mais que os seus inícios pareçam diferentes, por mais que os seus percursos pareçam diferentes. Então, todas as buscas aqui, todos os caminhos diferentes ainda levam ao mesmo fim, ao nada, à morte, ao desaparecimento, seja qual for o caminho. Alguns levam com mais leveza, outros com mais pesar, alguns mais rápido, outros mais lentos, outros retardam um pouco, mas todos eles levam ao mesmo fim, ao seu desaparecimento. O seu fim é certo, pois não existe nenhuma escolha entre elas. Todas as estradas, tudo que diz respeito a salvar essa nossa consciência individual, esse nosso ser físico e psicológico, tudo isso, para tudo isso, não existem escolhas aqui. Por isso que o seu fim é certo. Todas conduzirão à morte. Em algumas, viajas contente por algum tempo, antes da desolação entrar. E em outras, os espinhos são sentidos imediatamente. Então, quem que não conhece vidas que aparentemente ah, são, são vistas com mais leveza, ou parece que essas consciências têm mais leveza, e outras vidas que aparentemente os espinhos já vêm imediatamente, nem nasceram ainda, já é sofrimento, e nascem, continua sofrimento, e a escolha não está em qual será o final, mas em quando ele virá. Então, independente da forma da vida, se é a melhor que podíamos ter imaginado, ou se é a pior que foi possível experienciar, todas elas não têm uma escolha real, porque todas ainda terão um fim. A única escolha, então, a única coisa a esperar é quando que será esse fim. Não existe nenhuma escolha possível ali onde não há dúvidas em relação ao final. Então, se não há dúvidas de que a morte vai alcançar, então não existe uma escolha real. A escolha ela pode temporariamente funcionar, mas em algum momento ela vai ter que acabar, porque sabe-se que o final é a morte. Talvez preferisses tentar todas até aprenderes que realmente são apenas uma só. Então, vivenciar todas as formas de vida para depois chegar à conclusão de que tudo ainda é o mesmo. As estradas que esse mundo pode oferecer parecem ser muitas em número, mas tem que vir o tempo em que todas as pessoas começarão a ver como são semelhantes umas às outras. Então, embora pareça haver
um número praticamente infinito de estradas e de modos de vivenciar aqui, e de formas de vida diferente, todas ainda são as mesmas, todas elas são semelhantes em si, devido à meta final. Homens morreram ver isso, porque não viram outro caminho, exceto as trilhas oferecidas pelo mundo. Então, muitos já chegaram nesse ponto de consciência. E quando chegaram aqui, desistiram de tudo porque não olharam além. Então, se apagaram como seres, como homens, por justamente não terem esperança. E ao aprenderem que não levavam a lugar nenhum, perderam sua esperança. E apesar disso, era esse o momento em que eles poderiam ter aprendido sua lição maior. Então, quando cair a ficha de que nada nesse mundo vai dar em nada, a salvação não está aqui, este é o momento da cura, é esse o momento de aprender a lição maior, ao invés de cair em desespero. Todos necessariamente atingem esse ponto e vão além. É verdade, de fato, que não existe escolha alguma dentro do mundo, mas não é essa a lição em si mesma. A lição tem um propósito e nele vens a compreender para que ela serve. Então, essa lição de aprender que todos os caminhos do mundo são o mesmo e que todas levam à morte, essa lição em si, ela é apenas um recomeço, um começo para algo maior, e não um fim para haver um desespero dentro da mente, dentro da consciência individual, e dessa desistir de tudo e entrarem num mundo mais agoniado ainda. Por que deverias buscar outra estrada, outra pessoa ou outro lugar quando aprendeste que a lição, como a lição começa, mas ainda não percebeste para que ela serve? Então, se nós já percebemos que todos os caminhos, todos os recursos daqui do mundo, que eles vão terminar em morte, por que ainda vamos nos apegar a eles? Então, nós ainda precisamos aprender mais uma coisa. Para que serve saber isso? Então, saber que nada aqui é real, porque ainda vai acabar no nada, deve ter uma razão de por que nós ficarmos cientes disso. Seu propósito é a resposta à busca que todos têm que empreender quando ainda acredita que existe uma outra resposta a ser achada. Ou seja, enquanto nós ainda não estamos cientes do todo do nosso ser, enquanto ainda achamos que tem respostas a serem encontradas, nós precisamos encontrar a resposta para que serve a lição de saber que o mundo aqui não tem saída, que todas as coisas aqui ainda são o mesmo. Porque é descobrindo esse para quê que nós vamos achar uma resposta significativa. Só aí é que surgirá uma resposta significativa. Aprende agora, sem desespero, que não existe nenhuma esperança de resposta no mundo. Essa resposta que nós precisamos de qual é o propósito para a nossa mente dos caminhos aqui, essa resposta nunca está atrelada ao mundo. Ela nunca diz respeito a coisa alguma do mundo. Então, podemos parar de procurar no mundo. Podemos parar de procurar aliados no mundo para encontrar essa resposta, porque ela não está no mundo. Mas não julgues a lição que apenas se inicia com isso. Então, entendendo isso, esse é o começo de uma nova lição. Não busques no mundo um outro sinal que pareça indicar ainda uma outra estrada. Não procures mais esperança onde não existe nenhuma.
Então, nós podemos parar de procurar dentro do mundo outro caminho, ou outra saída, outro tesouro, ou outra terapia, ou outra saúde, ou seja o que for. Se é uma solução dentro do mundo, não precisamos mais procurar. O fim será o mesmo. Então, a lição se inicia por saber que não há nenhum caminho que leve a uma saída significativa do mundo e que, consequentemente, não precisamos mais procurar dentro do mundo essa solução. Não procures mais esperança onde não existe nenhuma. Apressa agora o teu aprendizado e compreende que apenas perdes tempo, a não ser que vás além do que aprendeste para o que ainda está para ser aprendido. Então, na nossa consciência, na nossa mente, ainda há uma lição a ser aprendida. E se nós nos mantivermos com o pensamento preso no mundo, nós estamos atrasando esse aprendizado. Esse aprendizado, ele só vem quando nós nos liberarmos de todos os apegos ao mundo. Quando nós ainda vivenciarmos no mundo, mas não ser, nós ainda teremos consciência de vivenciarmos nossa vida dentro do mundo, mas nós não sermos mais do mundo. Não seremos mais um ser daqui, embora a experiência pareça aparentemente se desenrolar aqui. Pois desse ponto mais baixo, ou além desse ponto, o aprendizado conduzirá aos píncaros da felicidade, onde vês o propósito da lição brilhando clara e perfeitamente dentro da tua capacidade de aprender. Então, não há nenhum mistério. Todos têm capacidade de aprender a felicidade imutável e eterna dentro da nossa mente, desde que a gente vá desse ponto em diante, desse ponto onde nós descobrimos que não há nenhum caminho, nada no mundo vai nos elevar para além do mundo. Então, existe essa lição a ser aprendida, e quanto mais rápido nós aprendermos ela, quanto mais disponibilidade nós dermos ao Espírito Santo para que ele nos traga essa lição, mais rapidamente nós seremos conduzidos de volta para a felicidade eterna que está na mente, guardada pelo Espírito Santo, e dentro da mente também está a lembrança do nosso ser, do próprio céu, onde o próprio Pai restaura de volta a nossa consciência de mente individual para o Cristo que nós somos. Então, a alegria, a felicidade perfeita nos aguarda nessa nova lição, que esta sim é uma escolha real. Nós escolhermos isso. Quem estaria disposto a ser afastado de todas as estradas do mundo, a não ser que compreendesse a sua real futilidade? Então, para nós estarmos dispostos a compreender que não há sacrifício em deixar o mundo, não há sacrifício em querer a felicidade real, mas para isso fazer sentido para nós, primeiro precisamos compreender o quanto esse mundo é feito de futilidades, que nada dentro dele é real. Então, não há perda. Só então é que estaremos dispostos a permitir escolher uma nova estrada, uma que transcenda esse mundo, que vá além do mundo. Não é necessário que ele comece com isso para buscar outro caminho em lugar delas. Então, para nós escolhermos um outro lugar, um outro caminho, além do caminho do mundo, primeiro precisamos compreender que os caminhos do mundo são fúteis, não nos levarão a lugar nenhum.
Pois enquanto houver uma escolha onde não existe nenhuma, que poder de decisão pode ele usar? Então, enquanto nós ainda tivermos esperança de que o mundo vai nos dar uma solução para a nossa condição mental, enquanto existir um pingo de esperança, que poder de decisão que nós vamos usar para escolher fora do mundo, fora disso. Então, primeiro precisamos, com toda certeza, nos assegurar de que o mundo não tem nada a nos oferecer, nada que nós queiramos de fato, porque tudo que o mundo fez foi afastar a nossa consciência do nosso ser do Cristo. O mundo só serviu como um prisioneiro para aprisionar a nossa mente longe da sua realidade ilimitada, longe da sua condição de céu. Então, o mundo, de fato, não tem nada a nos oferecer. Pois enquanto vês uma escolha onde não existe nenhuma, como a gente viu, que poder de decisão pode ele usar? A grande liberação do poder tem que começar com o aprendizado do lugar onde ele tem realmente utilidade. Então, a grande liberação do poder de escolha. Então, no mundo, aparentemente é escolha, mas é fake, não é escolha. Não há poder nisso. É só escolhendo entre 6 e meia dúzia. É a mesma coisa ainda, porque não escolhe entre o ser real e a imaginação. Então, a grande liberação, ela vem quando o aprendizado, ele realmente tem utilidade. E ele tem utilidade quando ele encontra uma alternativa real. E que decisão tem poder se é aplicada a situações sem escolha? Então, o mundo, na verdade, não tem escolhas. O mundo foi feito para não ter solução. Essa é a escolha. Independente do caminho que eu tomo, ele não tem solução. Então, ele não tem escolha. Então, que poder de escolha é essa para continuar escolhendo uma coisa que não tem solução? Então, o poder real está em decidir entre uma escolha que tem sim escolha, que vai sim ser uma mudança na mentalidade, na mente. O aprendizado de que o mundo só pode oferecer uma escolha, não importa qual seja a sua forma, é o início da aceitação de que existe, em vez disso, uma alternativa real. Por isso que precisamos saber que o mundo não tem escolhas, porque é a partir desse fato que nós vamos abrir a mente para saber de uma alternativa real. Essa alternativa real, ela só é vista no lugar onde antes nós achávamos que a escolha estava entre as coisas do mundo. Quando descobrimos que as coisas do mundo são sempre a mesma escolha, portanto, não são escolha, aí sim floresce na nossa mente uma nova escolha, que é essa escolha real. Lutar contra esse estágio é derrotar o teu propósito aqui. Então, lutar contra essa condição de que uma escolha real só é vista depois que aprendermos que não há escolha no mundo, se nós lutarmos contra essa condição, nós só estaremos derrotando o nosso propósito de ser feliz, ou atrasando a nossa felicidade, atrasando a volta da consciência de quem nós somos. Não vieste para aprender a achar uma estrada que o mundo não contém. Não é esse o propósito. Achar uma estrada que o mundo não contém. O mundo não contém uma estrada real. Ele contém bilhões e bilhões de falsos caminhos que são apenas o mesmo. Mas uma estrada real ele não contém. A busca de diferentes atalhos no mundo não é senão a busca de diferentes formas de verdade. E isso impediria a verdade de ser alcançada. Se existem diferentes formas de verdade, então
nenhuma delas é a verdade, porque existem duas verdades. Onde existem duas verdades, nenhuma delas pode ser, porque no momento que uma fosse, anularia a outra. E no momento que a outra fosse, anularia essa. Então, é impossível haver mais de uma verdade. Então, buscar caminhos no mundo, buscar verdades dentro das ilusões, impede que a real verdade venha à nossa consciência. Não penses que a felicidade é jamais achada seguindo uma estrada que se distancia dela. Então, se o mundo não contém nenhuma alternativa para a felicidade real, se ele se distancia da felicidade, porque o mundo é um lugar de problemas, não de felicidade. Então, como que nós acharíamos felicidade no mundo? Então, não há meios de se achar felicidade dentro do mundo. Isso tem que ficar muito claro para nós, como tomadores de decisão, porque isso é que permitirá que nós acharemos o caminho para a felicidade real, a felicidade verdadeira. Então, procurar felicidade dentro do mundo que se afasta, se distancia disso, isso não faz sentido. Não pode ser esse o caminho. Então, um caminho que se distancia da felicidade não pode ser o caminho que traz a felicidade. Para ti, que pareces achar esse curso muito difícil de aprender, deixa-me repetir que para conseguires uma meta, tens que avançar na sua direção, não no sentido contrário. Então, Jesus sendo aqui extremamente lógico e usando a razão. Se nós queremos uma meta, a única forma de alcançar essa meta é nos voltar em direção a ela e não virar as costas para ela, se afastando da meta. Se isso faz sentido para nós, como ele diz aqui, então nós podemos aprender esse curso. Como ele diz aqui, e toda estrada que conduz ao sentido contrário não avançará na direção do propósito a ser achado. Se isso for difícil de entender, então é impossível aprender esse curso. Mas somente nesse caso, pois de outro modo é um ensino simples e óbvio. Então, para nós que queremos aprender a meta da felicidade da nossa mente, de voltar a ter consciência da paz da mente. Se para nós faz sentido dizer que o único meio de chegar a uma meta é ir em direção a ela e não se afastar, não pegar um caminho que afaste dela, se isso faz sentido, então nós também podemos aprender esse curso que Jesus está nos ensinando de como voltarmos a ter consciência da paz e da alegria, da condição de céu do nosso ser. Mas se nós não compreendemos sequer que para alcançar algo eu tenho que ir em direção a isso e não se afastar, se achamos que isso não faz sentido e que eu posso procurar algo me afastando daquilo, se eu ainda acredito nisso, então eu vou continuar presa aqui dentro do sonho da ilusão, porque não vou encontrar o caminho da felicidade, não vou encontrar o caminho real, que é uma escolha real. É como aquela história que conto que eu procuro algo numa peça, numa luz, e alguém vem me pedir o que eu estou procurando, e eu digo que eu procuro esse objeto que eu perdi, e ele pergunta onde é que eu perdi, eu digo, não, eu perdi lá na outra sala. E eu pergunto, mas por que está procurando aqui? Porque aqui é que tem luz. Então, como que eu posso achar alguma coisa onde não está? E é isso que nós fizemos no mundo. Se isso faz sentido para o tomador de decisões, para a nossa razão, se isso faz sentido, então nós estamos prontos para aprender esse curso
de volta à meta da paz. Então, nós não precisamos mais outro caminho. Nós estamos no caminho certo, se isso faz sentido. Existe uma escolha que tens o poder de fazer quando tiveres visto as alternativas reais. Então, existe uma escolha, sim, que podemos fazer. Uma que vai em direção à meta quando nós tivermos visto as escolhas reais, não mais as escolhas falsas do ego. Até que esse ponto seja alcançado, não tens escolha e não podes fazer nada além de decidir como farás a melhor escolha para enganar a ti mesmo outra vez. Então, existe uma escolha real. Quer dizer, enquanto nós não vermos a escolha real, a escolha que transcende esse mundo, a escolha pelo Espírito Santo, enquanto não nos abrirmos para olhar para isso, e isso transcende as escolhas desse mundo, enquanto eu preferir procurar dentro do mundo, a única escolha que eu tenho dentro do mundo é escolher, como ele diz aqui, a melhor forma de me enganar a mim mesmo. É isso que são as escolhas dentro do mundo. Eu posso me enganar a mim mesma com um estado melhor, mas ainda é engano. Esse curso não tenta ensinar mais do que o fato de que o poder de decisão não pode estar na escolha de diferentes formas daquilo que é a mesma ilusão e o mesmo equívoco. Então, esta é a meta desse curso aqui, um curso em milagres. É isso que nós viemos aprender aqui, que existe uma escolha real, existe uma alternativa real para a nossa condição de ser, para a nossa consciência. Enquanto nós ainda achamos que essa condição de ser tem a ver alguma coisa com uma forma diferente dentro da ilusão, então nós não estamos aprendendo esse curso. Mas quando aprendermos que dentro da ilusão tudo é o mesmo e que a escolha real transcende, vai além da ilusão, ela está fora da ilusão, ela está na nossa mente, nesse momento é que o propósito do curso é alcançado, porque a nossa consciência fica ciente de que ela tem uma escolha. Aí nós nos tornamos o Senhor das nossas escolhas. Não mais escolheremos dentro de ilusões. Todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão e ganharás tanto quanto ele perderá, e o que perdes é o que é dado a ele. Essas são as escolhas do mundo. O que eu tenho para mim é tirado de outro, e o que o outro tem, ele tirou de mim. Como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o que o teu irmão, que o teu irmão, que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é que é o dado a ti. Então, na condição real, real da mente que nós somos, o que é dado ao irmão, eu recebo. E o que eu recebo é dado ao irmão. Então, o reino do Espírito é totalmente oposto ao reino do ego, ao reino do mundo. Então, toda a paz que eu dou ao irmão, o amor que eu dou ao irmão, eu recebo. E o que eu recebo é dado ao irmão, porque é assim que as leis do céu estabeleceram. É assim que o reino do céu foi criado, que ter e ser são o mesmo. E eu só posso ter o que eu dou, e eu só posso. E tudo que o outro tem, eu recebo. Não existe diferenciação, não existe separação, não existe decréscimo. Por isso que o reino do céu está em constante crescimento,
No entanto, ele é sempre ilimitado, ele sempre atinge ao todo, porque tudo é dado e tudo que é dado é recebido e tudo que é recebido é dado novamente. Então, é, é uma comunicação sem fim de paz, de alegria, de relacionamento santo, de relacionamento entre irmãos. Seguindo aqui no 9, falando do irmão, e Jesus se refere aqui ao ser que ele é, ao Cristo que ele é. Não o irmão ilusão, não a parte física ou intelectual que nós vemos aqui, mas o ser que ele é. Ele não deixou os seus pensamentos. Então, por mais que o irmão pense que ele é um ser, uma consciência individual aqui no sonho, mesmo assim, ele não deixou seus pensamentos, os pensamentos nos quais ele está inserido, que são também os próprios pensamentos de Deus. Mas tu esqueceste a sua presença e não recordaste o seu amor. Então, quando olhamos para a forma física, esquecemos da presença do ser dentro do irmão e não nos lembramos do amor que ele é, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Nenhum atalho no mundo pode conduzir a ele e nenhuma meta mundana pode ser como a sua. Então, nada dentro desse mundo aqui vai nos levar ao Cristo no irmão, porque nenhuma meta do mundo foi escrita para esse fim. E nenhuma mudança do mundo vai nos trazer de volta a consciência do ser que ele é. Que estrada em todo o mundo conduzirá para o que está dentro, quando todas as estradas foram feitas para separar a jornada do propósito que ela não pode deixar de ter, a não ser que não passe de um fútil vagar? Então, que estrada no mundo vai levar de volta para dentro da mente, para dentro do reino do céu, onde está o irmão, onde nós estamos de fato, onde está a consciência do Cristo? Que jornada que leva para fora pode trazer algo que está dentro? Todas as estradas que conduzem para longe do que tu realmente és, te conduzirão à confusão e ao desespero. É isso que, em última instância, todas as estradas do mundo levam. Não importa quão espiritualizada ela possa parecer. Isso porque o ego também tem um alto nível de espiritualidade, entre aspas, daquela que ele acredita que é necessário nos oferecer para nós não nos voltarmos para a verdadeira espiritualidade, para nós nos contentarmos achando que ainda vamos encontrar o nosso ser. Então, só que todos esses caminhos dentro da ilusão acabam em confusão e desespero. Então, como que nós vamos renascer para o nosso ser? Entretanto, ele e ele maiúsculo, o Cristo, o ser verdadeiro, a realidade absoluta que nós somos, ou que o irmão é, ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem, sem que a sua fonte estivesse para sempre neles mesmos. Sua fonte, o próprio Pai, Deus que é a única fonte de vida, a fonte de amor, nunca deixou os pensamentos do seu filho. E seu filho nunca deixou os pensamentos do pai. Então, como que ele pode estar vagando no mundo ilusório, se ele nunca deixou seus pensamentos? Então, essa escolha que nós temos. Eu quero ver o irmão sendo uma imagem dentro do mundo ilusório, ou eu quero ver o ser real, o Cristo que ele é, aquele que nunca deixou seus pensamentos, seus verdadeiros pensamentos pensados com o Pai. Ele não deixou seus pensamentos.
Jesus repetindo novamente, ele não poderia separar-se deles, assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Então, se ele se separasse de seus pensamentos, ele é seus pensamentos, ele deixaria de existir. Como que ele poderia manter os pensamentos fora de si mesmo e ainda existir? Isso é totalmente impossível. Em unidade com ele, todos vivem e na sua unicidade, ambos se mantêm completos. Então, na unicidade do Cristo, ou eu também sou o Cristo e o meu irmão é, e nisso nós somos completos. Ou então, se eu quiser ainda acreditar que ele é uma ilusão, a minha mente me dirá que eu também sou uma ilusão, e isso fatalmente dará em tristeza e desespero. Não existe nenhuma estrada que conduza para longe dele. Não existe um caminho para longe do ser, para longe do Cristo. Então, nunca houve um mundo real que nos tenha afastado do céu. É só uma imaginação ou um sonho que se estabeleceu por um instante na nossa consciência e nós decidimos por manter a nossa consciência presa dentro desse sonho, somente isso. Mas, portanto, a escolha real não é dentro do sonho, é voltar a nossa mente para a meta da realidade. Uma jornada para fora de ti não existe. É impossível alcançar algo fora se nós nunca deixamos nossos pensamentos, se nós ainda estamos dentro dos pensamentos de Deus. Então, a nossa jornada é para dentro, é para nós voltarmos a estar cientes desses pensamentos. Como é tolo e insano pensar que poderia existir uma estrada com tal objetivo. Como é tolo e insano achar que algo no mundo vai nos levar para dentro do nosso ser. Aonde poderia ela ir? Aonde que essa estrada poderia nos levar? E como seria possível fazer com que tu viajasses por ela, andando por lá, sem a tua própria realidade em unidade contigo? Então, como que seria possível nós vagar no mundo aqui, sem a nossa realidade ainda na mente disponível para nós? Então, o nosso ser ainda está aguardando na nossa mente nós despertarmos para ele, nós ressuscitarmos para essa consciência. É isso que o nosso ser aguarda, a volta da nossa consciência para o ser que nós somos. Porque mesmo vagando aqui, no mundo estranho, no mundo ilusório, o nosso ser ainda está na nossa mente e nós podemos voltar para a nossa mente. Perdoa a ti mesmo a tua loucura e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os objetivos sem meta. Então, perdoa a ti mesmo por ter sonhado em ser um ser dentro do mundo ilusório e esquece as metas do mundo ilusório. Esquece elas num instante santo. Elas não têm nenhum significado. Não podes escapar do que tu és. O ser que eu sou ainda está 100% presente em mim. Eu não posso escapar disso. Pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. O seu filho, o Cristo, não abandonou a Deus e não abandonou a si mesmo. Então, nunca veio a vagar dentro do mundo da ilusão. Ser grato pelo que ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Graças a nós ainda sermos o Cristo, isso é o nosso escape da loucura e da morte. Ou seja, isso garantirá o escape da ilusão de sermos uma consciência individual e individual dentro do mundo ilusório, dentro do mundo físico. E assim
todo mundo físico que ainda está contido na minha mente despertará junto para essa consciência. Em lugar nenhum, a não ser onde ele está, podes tu ser encontrado. Não existe nenhum atalho que não conduza a ele. Então, uma escolha real necessariamente tem que levar à volta à consciência do Cristo. Nenhum atalho fora disso levará ao Cristo. Então, nada dentro do mundo fará nós despertarmos para nosso ser. Nós precisamos transcender a ideia desse mundo para só então vermos uma alternativa real que está na mente e não no mundo. E esta, sim, nos conduzirá de volta à consciência de quem nós somos. E isso não significa que exista, como Jesus já frisou, só quero repetir mais uma vez, sacrifício dentro do mundo. Quando nós compreendermos que não abrimos mão de nada, porque tudo aqui é ilusão, então estaremos prontos para vermos a alternativa real, para voltarmos à escolha dentro da mente. E enquanto estamos aprendendo isso, não deveríamos de forma alguma permitir que a culpa nos alcance por ainda fazermos coisas comportamentais dentro do mundo. Este é um ponto importante, porque as coisas comportamentais, elas ainda precisam ser feitas, mas nós a fizemos a partir de uma consciência de que elas são ilusórias e apenas porque ainda não alcancei a visão completa da escolha do Cristo, é que a minha mente está presa na ilusão, então vou fazer ainda essas coisas ilusórias. Isso nos permite agir no modo comportamental, sem culpa alguma, mas também sem idolatria, sabendo que isso por si só não é um meio para um fim, é apenas um modo de eu manter a minha consciência viva para o despertar. Então, ainda no comportamento, ainda agimos dentro da ilusão, mas na mente, então, dissociados do comportamento. O comportamento é um modo de manter o instrumento de comunicação nossa, que é o corpo. Mas dissociado nisso, no nosso pensamento, quando nós nos voltamos ao instante santo, quando por um instante esquecemos de nos unir ou de nos colocar no nível comportamental, nós voltamos à consciência de realmente vermos uma escolha que é pelo Espírito Santo, que transcende esse mundo aqui, que é uma escolha que levará de volta a nossa consciência ao nosso ser, ao Cristo. Então, isso sim é a alternativa real, a única alternativa real que sobrou para a nossa consciência, porque dentro do mundo todos os caminhos fatalmente levarão à morte, então não há outra coisa dentro do mundo senão pesar e sofrimento, embora que ele pareça às vezes acenar com alegria, mas a felicidade real está em nós voltarmos para a escolha real, que é na mente, que é no pensamento, e no pensamento podemos aceitar a mentalidade certa do Espírito Santo. Então, isso é o que Jesus trouxe para hoje, para nós aqui nessa sessão. E quinta-feira continuaremos vendo sobre esse assunto para trazer mais convicção, clareando mais ainda, que é o autoconceito versus ser. O que eu penso que eu sou versus o ser que eu sou. Então, ajudando nós a finalmente termos uma escolha real. É isso que esse curso aqui tem por meta. E essa meta é muito clara, porque no momento que nós compreendermos que temos essa escolha real, essa escolha
passa a ser nossa, o poder da escolha se faz presente. E aí o curso atingiu o seu objetivo, que é mostrar a nós essa alternativa. Ela sendo vista, nós chegamos pelo curso aonde conseguimos chegar, que é diante do Espírito Santo. Daí em diante nós seguimos com a escolha pelo Espírito Santo em lugar da ilusão. Então, fica esse convite para seguirmos semana que vem. E agora estamos no nosso horário de interação, que hoje até não veio nenhuma ainda. Alguém gostaria de comentar algo, de trazer algo? É só levantar a mão. Não? Então, pessoal, eu deixo vocês nessa linha de pensamento que isso permaneça por muito dentro da mente para fazer um sulco, para fazer um caminho, porque realmente a nossa felicidade depende de compreendermos e de aceitarmos, de vermos essa alternativa real. Deixo vocês com isso, pessoal. Fica o convite para nós seguirmos na quinta-feira. Uma ótima tarde a todos. Eu vou desligando, então, aqui a gravação.